todos. Meu nome é Rafael, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, na- no campus de Crateús, na FAEC. Sou psicólogo e pedagogo e gostaria de falar algumas palavras sobre a relação entre a quarentena e os efeitos que essa situação social que a gente está vivendo, né, de isolamento e etc., no estado emocional das pessoas, especificamente os efeitos ansiogênicos, ou seja, os efeitos que geram ansiedade, e os efeitos depressores, os efeitos que geram sintomas ou estados, né, deprimidos nas pessoas. Eu acho que a primeira coisa importante que a gente tem que refletir quando a gente pensa nesses estados psicológicos, né, depressão e ansiedade, é que esses estados, eles são estados completamente naturais e comuns diante de determinadas situações ambientais. Então a gente não pode entender a depressão e a ansiedade como doenças, no sentido, né, clássico do termo, no sentido médico do termo, que são provocadas por uma invasão do organismo, provocadas por um distúrbio neurológico, um distúrbio meramente biológico, e aí a gente precisaria retirar algo ou reverter algo no organismo para que essa doença se dissipasse. É claro que uma vez que o estado ele se inicia, uma vez que determinadas condições ambientais são propícias, essas mudanças biológicas elas se dão. Mas o que a gente tem que entender é que aquilo que a gente experimenta subjetivamente, aquilo que a gente experimenta psicologicamente ou comportamentalmente, como depressão e ansiedade, são provocados pela relação do indivíduo com o ambiente. A prova é tanta que agora a gente está vendo, né, e aí tem vários estudos que mostram que em situações de isolamento social, em situações de epidemia, em situações de desastre, os números, né, as estatísticas aumentam para esses dois estados patológicos, né, ou em casos menos graves, subclínicos, como a gente chama, de depressão e ansiedade. Então, é importante que as pessoas que estão sentindo esses estados, as pessoas que estão vendo outras, né, experimentando essas emoções ou essas alterações comportamentais, que elas entendam que a depressão e a ansiedade, eles são efeitos de mudanças no ambiente. Por que isso é importante? Porque isso traz para a gente uma capacidade de alterar esses estados focando naquilo que a gente pode alterar, que é o nosso ambiente. Então a gente perdeu o controle de determinadas variáveis ambientais, de determinados fatores ambientais por causa do isolamento e da quarentena. A gente não pode mais sair, e isso é muito importante que a gente continue fazendo, né, até que as autoridades nos digam que é seguro sair. Ontem, por exemplo, mais de 400 pessoas, né, faleceram no Brasil por causa do coronavírus. Nós não queremos que os nossos familiares, que os nossos, né, compatriotas, que os nossos alunos e etc. faleçam por isso. E a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar é que a gente não saia de casa. Então a gente não pode mudar algumas coisas, como isso, né? A gente não deveria, como pessoas responsáveis, mudar essa situação social. Mas a gente pode mudar algumas outras coisas no nosso ambiente que nos ajudem a lidar com esses efeitos indesejáveis, né, que são ansiogênicos e depressores. Então, eu gostaria de apresentar algumas reflexões que podem nos ajudar a lidar a compreender e a lidar com a depressão e a ansiedade nessas mudanças sociais que estamos experimentando. Antes de falar sobre isso, eu queria mencionar que pessoas que estão realmente sentindo depressão e ansiedade no nível clínico, ou seja, que estão realmente com dificuldade de trabalhar, nas que precisam trabalhar, ou de funcionar socialmente, ou que estão sofrendo acima de um nível manejável, que existem serviços psicológicos nos CAPs, existem serviços psicológicos em alguns hospitais, existem serviços psicológicos que estão funcionando por telefone,
Existe o Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br, que dá um apoio por telefone, por internet, por WhatsApp. O número é 188, então essas pessoas precisam procurar uma ajuda, né? O CVV não é um serviço psicológico, é um serviço de apoio, né, de aconselhamento, mas é um serviço de apoio que é importante que as pessoas procurem e, caso sejam uma situação mais grave, que procure psicólogos, médicos, psiquiatras especializados. Então, o que eu vou falar aqui são para as pessoas que estão experimentando esses sintomas no nível subclínico, né? Ou seja, pessoas que estão experimentando um aumento nesses sintomas, nessas, né, percepções de ansiedade e depressão, mas que conseguem ainda funcionar razoavelmente bem. Dito essa primeira reflexão, né, que é natural e normal que experimentemos ansiedade e depressão quando o nosso ambiente se altera de maneira radical, como ele está se alterando agora, como nós fazemos para retomar essa normalidade, né? Então, a primeira coisa, eu gostaria de falar a partir de uma perspectiva psicológica baseada em evidências de uma linha da psicologia chamada terapia de aceitação e compromisso, certo? Também conhecida como ACT, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, de acordo com essa linha, é que o nosso eu, nossa identidade, ela não é fixa, ela não é imutável, ela é contextual. Então, o que nós somos depende do contexto onde nos encontramos. E o nosso contexto ele mudou radicalmente. E é preciso que a gente entenda essa mudança para que a gente adapte a nossa percepção do eu. Então, quem perdeu o emprego, por exemplo, ou quem está com medo de perder o emprego, ou quem não está exercendo sua função que dava significado ao que era. Então, por exemplo, se eu sou professor e não estou dando aula, se eu sou um profissional que era vendedor e não estou vendendo, se eu retirava a minha imagem pessoal dessas funções e eu não sou mais capaz de exercê-la, é claro que eu vou ter uma sensação de perda da minha identidade. Então é importante que a gente entenda que essas nossas identidades elas são construídas em contexto. E nesse sentido é importante que a gente relativize a nossa identidade e reative outras funções dos nossos papéis sociais. Então, que a gente entenda que a gente não é só essas funções que de alguma forma foram impedidas ou de alguma forma foram limitadas, como papéis profissionais ou papéis economicamente produtivos ou papéis socialmente viáveis no mundo do trabalho. Então, as pessoas também são filhas, as pessoas também são cidadãs, as pessoas também são familiares, as pessoas são pais, as pessoas são amigos. Então é importante que esse aspecto da nossa identidade, esses outros aspectos que muitas vezes ficavam relegados, é importante que a gente reative-os. No caso da depressão, isso se manifesta num sentimento de inutilidade. No caso da ansiedade, geralmente essa perda da identidade se manifesta numa inquietação de voltar a exercer aquele papel que não pode mais temporariamente ser exercido. Então é importante que a gente estabeleça essa identidade em outros parâmetros, certo? Um segundo aspecto que é importante é o aspecto da aceitação. Existem coisas que a gente pode mudar, existem coisas que a gente não pode mudar. No caso dessa epidemia, as coisas que a gente pode mudar, elas precisam ser trabalhadas, e a gente vai já falar sobre elas, mas é importante que a gente aceite as coisas que não podem mudar. Parte do sofrimento decorrente dessas mudanças que a gente está experimentando advém do fato das pessoas terem dificuldade de aceitar a realidade que elas estão. Então as pessoas acham que não precisa de quarentena, as pessoas acham que não deveriam estar nessa situação, as pessoas acham que é injusto, as pessoas acham que é fake news, as pessoas acham que isso não deveria acontecer. E aí todos esses mecanismos que as pessoas têm para não aceitar a realidade, eles provocam sofrimento.
Eles provocam sofrimento porque eles dificultam a adaptação à realidade que está posta. Então é importante que a gente reflita e que a gente trabalhe com as pessoas que estão experimentando esses sentimentos, tanto de depressão quanto de ansiedade, que a aceitação é uma parte inevitável do processo de lidar com as mudanças. E essa aceitação, ela não é uma aceitação desprovida de empatia. Ela é uma aceitação para as coisas que precisam ser aceitas. Ela não é uma aceitação meramente resignada. A gente aceita as que não podem ser mudadas. Exatamente, e aí vem o segundo passo, para que a gente haja sobre as que podem ser alteradas. Então, nós perdemos, de certa forma, o controle sobre algumas coisas. Nós não temos o controle sobre o coronavírus, nós não temos o controle sobre quando essa quarentena será ou não levantada. Mas quando a gente aceita isso, uma infinidade de outros comportamentos, e é isso que a gente chama de ação comprometida, se abrem para nós. Então, o problema da aceitação é que ela nos deixa atolados numa rede de pensamentos e de ruminações e de pensamentos sobre o passado, de nostalgia e tal, e nos impedem de agir nas coisas que a gente pode agir. Então, esse é o segundo passo que a aceitação nos permite. Agora que a gente aceita essa realidade, o que é que a gente pode fazer diante dela? Certo? A ação comprometida, ela diminui tanto a ansiedade. Por que ela diminui a ansiedade? Porque a ansiedade, ela é uma antecipação de uma ameaça futura. Alguma coisa vai acontecer, mas eu não posso fazer nada a respeito dela. Se a gente fosse, dublar o sentimento da ansiedade, essa seria mais ou menos a legenda. Quando a gente aceita a realidade, se abrem 1000 ações que a gente pode tomar. Ok, essa situação está posta. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu posso falar mais com os meus familiares. Isso vai me deixar melhor. Eu posso ajudar os meus filhos. Fazia tempo que eu queria aprender um idioma e não tinha tempo. Vários colegas meus que eu não tinha contato porque eu vivia ocupado e tal, agora eu posso falar com eles. Eu posso fazer exercício que eu não vinha fazendo. Eu posso simplesmente ver os seriados que eu não tinha tempo para ver e queria ver. Eu posso adiantar aquele curso à distância que eu estava fazendo com muito custo. Eu posso simplesmente descansar um pouco. Então, a ansiedade ela diminui à medida que a gente age sobre as coisas que nos preocupam. Então, dentro desse universo de várias coisas que a gente não pode fazer, existem várias que a gente pode fazer. Então, agir sobre essas coisas nos ajuda, certo? Isso é uma ação comprometida. Diminui a ansiedade por esses motivos que eu falei, porque vai exatamente no nervo da ansiedade. A ansiedade é a preparação para uma ação que não vem. Mas quando você age, eu estou preocupado de ficar sem dinheiro, tá? O que você pode fazer hoje para diminuir essa ansiedade? Você pode melhorar seu currículo, você pode fazer um curso à distância que vai te colocar na posição melhor no futuro, você pode se informar sobre a renda emergencial que o governo está ofertando, você pode ver se é possível diminuir o aluguel, enfim, tem várias coisas que você pode fazer nesse sentido, você pode se qualificar. Eu estou citando alguns exemplos aleatórios, é claro que para cada pessoa essa ação vai ser diferente, mas a ação ela vai estar comprometida, e a cada etapa dessa ação você vai se sentir um pouco menos ansioso, porque você vai se sentir um pouco mais preparado. No caso da depressão, várias tentativas frustradas de agir sobre as coisas que não são passíveis de mudar fizeram com que a pessoa desistisse completamente de agir. E é por isso que a aceitação das coisas que não podem ser mudadas, ela é importante, porque o depressivo em geral, ele
interagiu com o ambiente no qual as ações dele não surtiram efeito. Portanto, ele desistiu de agir. Então, por exemplo, o perigo das pessoas que estão achando que é só uma gripezinha, que vai passar logo, que é frescura, ou etc., que vai voltar, né? Eu vi uma pesquisa recentemente dizendo que 85% dos brasileiros acham que essa epidemia vai passar até junho, contra 40% dos europeus, ou 60% dos americanos, enfim, eu não lembro exatamente os números. Mas qual é o perigo disso? O perigo disso é que as pessoas, na ilusão de que essa situação vai ser mudada repentinamente, elas deixam de agir sobre o que elas podem agir. E aí a situação piora para elas, porque a tendência é que elas não se comprometam com ações que realmente são efetivas. Então, o deprimido, ao contrário do ansioso, ele depositou a aceitação dele, a esperança dele em coisas que não podem ser mudadas. E, portanto, quando aparecem as coisas que podem ser mudadas, ele já está desesperançado. Então, é por isso que o papel da aceitação ele vem sempre junto com o papel da ação comprometida. Então, o deprimido, muitas vezes, ele não precisa de falsas esperanças, de frases do tipo vai passar, não é assim e etc. Ele precisa de conselhos empáticos, aceitação da situação real, com indicações de ações que ele pode tomar para melhorar a situação no dia a dia, certo? Então, a gente tem o eu, que deve ser entendido no seu contexto, a gente tem a aceitação das coisas que não podem ser mudadas, a gente tem a ação comprometida. Toda ação comprometida, ela precisa ser focada no presente. E é por isso que dourar o futuro ou fingir que o presente é maravilhoso e tal, como a gente vê nessas manifestações que está acontecendo nas ruas do Brasil e etc., é uma coisa muito perigosa do ponto de vista emocional. Porque agir para melhorar a situação só pode ser feito no presente. Você só pode agir no presente se você aceitar que a situação realmente é problemática, que a situação realmente é perigosa, que a situação realmente é assustadora. Estamos numa situação perigosa e assustadora. Isso não quer dizer que não possamos fazer nada. Podemos fazer muito. Mas é importante que lembremos que a humanidade já passou por várias epidemias, que a humanidade já passou por várias situações que boa parte da sua população foi dizimada. Ok? Então, a situação é grave, a situação exige que aceitemos a sua tragédia, porém, uma vez que entendemos que a situação é grave, que a tragédia é grande, podemos agir comprometidamente sobre essas coisas. E só podemos agir comprometidamente no presente. Por que agir comprometidamente no presente é importante? Porque muitas vezes a gente pensa assim, quando a quarentena acabar eu vou encontrar meus parentes. Quando a quarentena terminar eu vou valorizar mais as pessoas. Quando a quarentena... E a gente está jogando para o futuro as ações que deveriam ser tomadas agora. Então é importante que a gente traga para o presente essas ações que poderiam melhorar nossa situação e não planeje mais para o futuro. Talvez uma das grandes conquistas, um dos grandes efeitos dessas situações trágicas seja exatamente quando a gente aprende com elas a importância do presente e da ação comprometida no presente. Porém, é importante que a gente ressalte que essa ação comprometida no presente ela tem que estar alinhada com os valores das pessoas. Porque também a gente está vendo que é outra coisa que anda gerando muita ansiedade, que as pessoas estão querendo ser produtivas, e eu coloco produtivas entre aspas, durante a quarentena. E aí ser produtivas gera mais ansiedade, mais depressão. Por quê? Você já está se sentindo ameaçado, você já está se sentindo com medo, você já está se sentindo preocupado. E as pessoas vêm e querem simplesmente dizer que você não deve viver esse sofrimento, que você não deve sofrer tanto, que você não deve se preocupar tanto, que a coisa não é tão ruim, que você deve aproveitar, entre aspas, isso e fingir que nada está acontecendo
e ser mais produtivo do que você era antes. Por que que isso é problemático? Porque você está numa situação ambiental que é totalmente diferente, que é totalmente anômala, que é totalmente ameaçadora. E aí, de fora, alguém vem e diz o que é que você deve fazer, certo? Ou o professor da faculdade, meus alunos não ouçam isso, ou os professores da faculdade, brincadeira, ou os patrões e etc. Essa ação, para que ela seja, essa ação comprometida, para que ela seja realmente benéfica, para melhorar os estados depressivos, para melhorar os estados ansiosos, ela precisa estar alinhada com os valores das pessoas. Então, uma coisa que as grandes epidemias ensinam, uma coisa que as grandes tragédias humanas ensinam, é que as pessoas começam a perceber quais são os valores nas suas vidas que são importantes. Né? Acabei de falar que 400 pessoas morreram ontem no Brasil, né? De acordo com o Ministério da Saúde, que a gente infelizmente não pode confiar, né? Mas enfim, no mínimo 400 pessoas morreram. Ok, a morte ela nos diz alguma coisa sobre o que é importante pra gente, ok, né? Que os medievais, né, que passaram pela peste negra, chamavam de memento mori, né? Diante da sua morte, você repensa o valor da sua vida. Então, o que é que eu quero que minha vida represente? Certo? Se não tivermos a eternidade para viver, quais são as coisas que você gostaria de fazer? Isso é aceitar sua finitude, aceitar os riscos de estar vivo durante uma epidemia e agir sobre isso. Porque o que quer que façamos agora vai ser no futuro o que fizemos durante esse período. Vou repetir: o que quer que a gente faça hoje vai ser eternamente o que a gente fez durante a epidemia do coronavírus de 2020. Então, essa é a oportunidade da gente fazer e ser lembrado no futuro de quem a gente era em 2020. Isso quer dizer que ser produtivo, de acordo com critérios externos, não vai ajudar a gente a ter um sentido que diminua a depressão, que em grande parte é uma crise de sentido, ou seja, nada faz sentido, ou a ansiedade, que é um medo do futuro. O que diminui tanto a crise de sentido da depressão quanto a ansiedade, que é o medo do futuro, é você entender que o seu sofrimento, no caso da ansiedade, né, o medo de que algo ruim aconteça, ou a falta de um sentido, no caso da ansiedade, tem um propósito. Então você pode se comportar como se aquilo que você fizesse hoje significasse algo. Você pode ajudar as pessoas, você pode dar apoio para os seus filhos, você pode simplesmente lidar com isso de uma forma que está alinhada com seus valores, com o que é importante para você. O que é que você gostaria de fazer durante uma epidemia? E aí veja, não é o que você gostaria de fazer na vida, porque isso é não aceitar a realidade. Isso vai lhe gerar mais sofrimento. É o que você gostaria de fazer durante uma epidemia. Essas são as cartas do jogo. Isso é agir de acordo com seus valores.